E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Timão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O vestiário do Fluminense fervia. Renato Gaúcho, com seu olhar penetrante, reuniu o elenco após mais uma vitória no Brasileirão, a terceira consecutiva. O tricolor das Laranjeiras ocupa quinto. O universo corintiano foi sacudido por uma notícia que reverberou como um trovão nos corredores da Neoquímica Arena. Paul Pogba, o astro francês, manifestou seu desejo de vestir a camisa alvinegra. Em uma mensagem carregada de emoção e respeito, Pogba declarou sua admiração pelo Corinthians, acendendo uma chama de esperança e entusiasmo na torcida. A revelação caiu como um raio em céu azul, surpreendendo até os mais céticos. Pogba, conhecido por sua trajetória brilhante no futebol europeu, expressou o desejo de encerrar sua carreira no Brasil, especificamente no Corinthians, clube que, segundo ele, sempre admirou pela paixão de sua torcida e pela história rica em conquistas. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, dominando os debates esportivos e os programas de televisão. A fiel torcida, conhecida por sua paixão inabalável, reagiu com uma mistura de incredulidade e euforia. Mensagens de apoio e pedidos para que a diretoria concretize a contratação inundaram as plataformas digitais. Dentro do clube, o clima também é de empolgação. O técnico Dorival Júnior, que assumiu o comando recentemente, vê na possível chegada de Pogba uma oportunidade de ouro para elevar o patamar da equipe. Com um elenco já talentoso, a adição de um jogador do calibre de Pogba poderia ser o diferencial necessário para alçar voos mais altos nas competições. O momento do Corinthians no Campeonato Brasileiro é de recuperação. Após um início instável, o time ocupa atualmente a 11ª posição na tabela, com 15 pontos conquistados em 11 jogos. A equipe vem mostrando sinais de evolução, especialmente após a conquista do Campeonato Paulista, onde derrotou o arquirrival Palmeiras na final. A possível chegada de Pogba pode ser o combustível que falta para embalar uma sequência positiva no Brasileirão. A presença de um jogador de renome internacional tende a elevar o moral do grupo e atrair ainda mais a atenção da mídia e dos patrocinadores. Além disso, a experiência de Pogba em grandes competições europeias pode ser fundamental para orientar os jovens talentos do elenco, como Breno Bidon e Kaique, que vêm se destacando nesta temporada. A liderança do francês pode ser um diferencial dentro e fora de campo. A diretoria do Corinthians, por sua vez, encara a situação com cautela, mas não esconde o entusiasmo. Fontes internas indicam que já houve contatos preliminares e que as negociações podem avançar nas próximas semanas. A questão financeira é um dos principais obstáculos, mas a diretoria estuda formas criativas de viabilizar a contratação. A torcida, por sua vez, já sonha com a estreia de Pogba na Neoquímica Arena. Os mais otimistas imaginam o francês desfilando seu talento no meio-campo alvinegro, distribuindo passes precisos e liderando o time rumo a novas conquistas. A expectativa é tamanha que já circulam nas redes sociais montagens do jogador vestindo o manto corintiano. O impacto da possível contratação de Pogba vai além das 4 linhas. A chegada de um jogador de sua estatura pode impulsionar as receitas do clube, seja através de aumento na venda de camisas, ingressos ou novos contratos de patrocínio. O Corinthians se consolidaria ainda mais como uma marca global. No vestiário, os jogadores também demonstram entusiasmo com a possibilidade de ter Pogba como companheiro. Yuri Alberto, artilheiro da equipe, afirmou que seria uma honra dividir o campo com o francês. Já Ángel Romero destacou a importância de ter um jogador experiente para orientar os mais jovens. A imprensa internacional também repercutiu a notícia. Veículos europeus destacaram o interesse de Pogba em atuar no Brasil, ressaltando a paixão dos torcedores sul-americanos e a competitividade do futebol brasileiro. A possível transferência é vista como uma jogada ousada e estratégica. Para o próximo confronto do Corinthians, a expectativa é de casa cheia. A torcida promete apoiar o time do início ao fim, empurrando os jogadores rumo à vitória. A atmosfera será ainda mais eletrizante com a possibilidade de ver, em breve, Pogba em campo.
A diretoria, ciente da importância do momento, trabalha nos bastidores para transformar o sonho em realidade. As negociações seguem em sigilo, mas a confiança é de que um desfecho positivo pode ser alcançado. A chegada de Pogba seria um marco na história recente do clube. Enquanto isso, a fiel torcida segue fazendo sua parte, demonstrando apoio incondicional e alimentando a esperança de dias ainda mais gloriosos. A possível contratação de Pogba é mais do que uma simples transferência, é a materialização de um sonho coletivo. O Corinthians vive um momento de efervescência, onde a paixão da torcida, a ambição da diretoria e o talento do elenco se unem em busca de conquistas. A possível chegada de Pogba pode ser o catalisador que faltava para transformar esse sonho em realidade. Nos bastidores do Parque São Jorge o telefone não para de tocar. Empresários, conselheiros e dirigentes circulam em reuniões silenciosas, trocando mensagens e desenhando cenários. A possibilidade de Pogba desembarcar no Brasil causou um abalo sísmico na estrutura do clube, mas também despertou um sentimento de união rara entre as diversas alas políticas do Corinthians. A movimentação também já alcançou o mercado publicitário. Marcas que anteriormente hesitavam em investir agora demonstram grande interesse em associar suas imagens ao timão, impulsionadas pela visibilidade internacional que o nome de Pogba naturalmente carrega. O departamento de marketing vislumbra campanhas de alcance global, com o francês como embaixador corintiano. Enquanto isso, no centro de treinamento Joaquim Grava, os jogadores mantêm o foco no próximo compromisso. O elenco encara o Juventude na próxima rodada do Brasileirão, e a promessa é de um jogo de afirmação. A vitória não só consolidaria a boa fase recente, como manteria o Corinthians no radar dos clubes que brigam por vaga na Libertadores. Com 18 pontos somados, o Timão ocupa a nona colocação na tabela e se encontra em um bloco intermediário que ainda sonha com o G4. A oscilação em alguns jogos preocupa, mas a consistência defensiva e evolução do meio-campo são pontos positivos destacados pela comissão técnica. A possível chegada de Pogba alimenta o otimismo e pode ser o empurrão necessário para estabilizar o rendimento da equipe. Nas arquibancadas, o clima é de contagem regressiva. Torcedores já planejam ações para recepcionar Pogba, mesmo sem a confirmação oficial de sua contratação. Grupos organizados ensaiam cantos com o nome do francês, enquanto outros se mobilizam para organizar mosaicos e bandeirões com mensagens de boas-vindas. Essa comoção também gerou debates intensos nas mesas redondas esportivas. Comentaristas discutem a viabilidade técnica e física da contratação, uma vez que Pogba ainda se recupera de lesões recorrentes que marcaram suas últimas temporadas na Europa. No entanto, a maioria concorda que, mesmo sem estar no auge físico, o jogador pode contribuir enormemente com sua visão de jogo, liderança e experiência. A presença de Pogba também pode influenciar no estilo de jogo da equipe. Dorival Júnior, conhecido por sua capacidade de adaptar o esquema tático às peças disponíveis, já teria em mente uma formação que permitiria ao francês atuar como um segundo volante mais solto, organizando o time desde a saída de bola e chegando como elemento surpresa ao ataque. Internamente, os preparadores físicos e fisiologistas do clube já estudam a ficha médica de Pogba para montar um plano individualizado de recondicionamento. A prioridade seria recuperar a forma ideal do atleta, sem pressa para lançá-lo em campo, respeitando seu histórico e preparando para ser decisivo no segundo turno da temporada. A Conmebol Sul-Americana também pode ser um palco para a estrela brilhar. O Corinthians garantiu vaga nas oitavas de final e aguarda o desfecho dos confrontos da repescagem para conhecer seu adversário. A expectativa é que, se Pogba chegar em julho, possa ser inscrito e estrear já nessa fase decisiva do torneio continental. Os rivais também monitoram a movimentação com atenção. Clubes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo reconhecem que a chegada de Pogba ao Brasil, especialmente ao Corinthians, elevaria o nível da competição. Seria um golpe de mestre do marketing e do futebol. Pogba, por sua vez, segue enviando sinais de carinho à torcida corintiana. Recentemente, curtiu e comentou publicações de perfis ligados ao clube, o que gerou ainda mais burburinho entre os torcedores. O jogador parece decidido, se vier ao Brasil, será para vestir o manto alvinegro. Em paralelo, o departamento jurídico do clube também já estuda os trâmites para um eventual contrato internacional, assegurando cláusulas que protejam ambas as partes, especialmente em relação a eventuais lesões e direitos de imagem. A intenção é conduzir tudo com discrição e profissionalismo, mas sem perder o senso de oportunidade.
A imprensa europeia, especialmente a francesa e a italiana, passou a cobrir com mais intensidade o noticiário do Corinthians. Jornais tradicionais dedicaram colunas para analisar os motivos que levariam Pogba a trocar a Europa pelo futebol sul-americano. A maioria destaca o apelo emocional, a paixão do torcedor brasileiro e o desafio de reconstruir sua carreira em um ambiente mais acolhedor. Com cada novo dia, a expectativa cresce. A novela Pogba Corinthians pode ainda render capítulos emocionantes, mas o simples fato de existir já mudou o astral no Parque São Jorge. O torcedor corintiano, acostumado a viver de fé, agora vê diante de si um sonho concreto se desenhando no horizonte. Se esse sonho virar realidade, não será apenas mais uma contratação. Será o início de um novo ciclo, onde o nome de Pogba poderá se fundir ao da fiel torcida e deixar uma marca definitiva na história do Corinthians. Porque no Timão, a grandeza não se mede apenas por títulos, mas pela intensidade com que se vive cada momento. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O Corinthians, com sua história recheada de reviravoltas e glórias construídas na raça, pode estar prestes a escrever uma das páginas mais emblemáticas de sua existência. Paul Pogba, um nome que já brilhou nos maiores palcos do futebol mundial, acena com respeito e entusiasmo para o lado alvinegro do Brasil, e a nação corintiana responde com fervor. Não se trata apenas de marketing ou de impacto midiático. É o encontro entre um clube movido por emoção e um jogador que, apesar dos altos e baixos recentes, ainda carrega consigo um talento raro e um carisma que combina com a alma da fiel. Pogba no Corinthians não é só um reforço, é símbolo de resiliência, renascimento e grandeza. Com a bola rolando no Brasileirão e na Sul-Americana, a simples possibilidade de ter Pogba entre os convocados já muda o humor do elenco, da comissão e da torcida. É combustível emocional. É motivação real para lutar por cada ponto como se fosse o último. Independentemente do desfecho, a movimentação de Pogba já teve efeito dentro do clube. Jogadores se sentem valorizados, o torcedor se sente ouvido, e o nome Corinthians volta a ecoar com força nas manchetes internacionais. É um lembrete de que o clube, mesmo diante de turbulências, segue sendo uma das forças mais respeitadas da América do Sul. No fundo, o que Pogba disse ao Corinthians foi mais do que um recado de intenção. Foi um aceno de confiança. Uma afirmação de que o Timão continua sendo desejado, amado e admirado, até por nomes que já conquistaram o mundo. É isso que torna o Corinthians único, sua capacidade de inspirar, de arrastar multidões e de manter viva a chama da esperança em cada gesto, cada partida e cada sonho. Agora, resta aguardar os próximos capítulos. Porque quando a camisa alvinegra pulsa forte, o mundo do futebol para assistir. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.